Porque hoje na política existe uma discussão conceitual sobre o que significa família. Existe essa seara de debate. Então, por exemplo, existem propostas do Estatuto da Família e tudo que envolve o que é uma família. Mas o Family Talks trabalha, eu gosto de falar da porta de casa para fora. A gente trabalha a partir dos pontos de convergência do que de fato pode funcionar para as famílias. A gente não entra, sendo bem sincero, assim, em discussão de conceito de família. A gente já vai para o lado mais prático. O que significa isso? Que tipo de políticas podem afetar as famílias no Brasil? Porque enquanto existe esse debate, que eu acho até importante, as famílias estão sofrendo e precisam de apoio. Olá, meus amigos do Atos Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E nessa semana tivemos uma mensagem Além Brasil. É isso mesmo, nosso amigo Nazolino, lá de Cabo Verde. E aí é muito legal, Pedro, porque a gente vê o que a internet é capaz de fazer, né? É o Atos chegando aí a outros continentes, outros países, né? E isso é muito bom, né? Temos amigos lá curtindo a nossa programação lá na França, que é a Carol, um beijo, Carol. Tem uma galera lá na Itália, tem nos Estados Unidos. E aí, na Suíça, né? A irmã do Pedro tá lá. Portugal também. Portugal, né? A tia Sandra, que é presidente do fã-clube do Atos, né? Um beijo, viu, tia Sandra? Obrigado por sempre estar curtindo e apoiando a gente. E aí, Pedro, aí dizendo pro pessoal da importância disso, né? O pessoal curtir, se inscrever. Fala aí pra galera. Exatamente. Você já deixa o like aqui, mesmo sem saber o que vai ter nesse episódio aqui. Sabe que é coisa boa. Deixa o like, comenta aí o que você achar no final do episódio e compartilha para quem precisa assistir. E se inscreve no canal, porque é muito importante pra gente, nosso trabalho aqui, que você se inscreva no canal, porque quanto mais seguidor a gente tem, quanto mais audiência a gente tem, mais o YouTube entende que nosso conteúdo é bom, é de qualidade, mais ele vai mostrar para mais pessoas conhecer nosso trabalho aqui. É isso aí. O YouTube é inteligente, galera. Então, ele sabe o que é coisa boa. Então, ajuda a gente a falar isso para o YouTube e o YouTube entregar para o máximo de pessoas possível. Tá bom? Valeu, meus irmãos. Olha só, então, um abraço, viu, Nazolino aí em Cabo Verde. Muito obrigado pela audiência. Hoje estamos aqui com Amanda Curi. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Estreando em podcast. Pela primeira vez. Temos vários debutantes aqui no Atos, né? A galera chega, né? Mas sempre dá muito certo e a Amanda vai tirar de letra também. Gente, a Amanda... fugiu aqui o currículo dela. Amanda Curi é natural de Niterói, é isso, Amanda? Rio de Janeiro. De Niterói, né? Graduada em Comunicação e Direito, formação em Relações Governamentais pela USP e Executive MBA no... Easy Business School. Pronto, é isso aí. Há 3 anos mora em Brasília e está à frente das relações institucionais do Family Talks, que você vai já saber o que é. Uma organização sem fins lucrativos que, através do advocacy, esses termos todos, a Amanda vai destrinchar para a gente, quer transformar o Brasil através do fortalecimento das famílias. E é por isso que a Amanda está aqui, porque o Atos também acredita na família e defende sempre a família, né, Amanda? Então, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a vocês pelo convite, é um grande prazer. Acompanhei alguns episódios. Legal. E me sinto honrada de ter sido convidada também para participar. Muito obrigada. Legal. Um abraço aqui para nossos irmãos aqui, ó, que estão aqui, o casal está aqui nos bastidores, o Milton e a Eliana, né, nossos amigos aqui de Fortaleza, que intermediaram aqui a vinda da Amanda. Amanda, vamos então começar assim. Como surgiu o Family Talks, né? Fala pra gente, o pessoal entender o que é essa instituição, como é que surgiu, um pouquinho da história. Bem, o Family Talks é uma organização sem fins lucrativos, né? Você estava comentando. E ela surgiu de um desejo do Rodolfo Canônico, que na verdade é engenheiro, mas como eu, acredita muito na importância da família, em trabalhar pelo fortalecimento das famílias mais no âmbito público. Então, lá em 2017, ele já tinha uma atuação política em alguns temas que envolvem família, e ele percebeu que ele precisava ter uma atuação mais estratégica para defender tudo que ele acreditava em relação à família na opinião pública. E aí já existia uma organização chamada Associação do Desenvolvimento da Família, desde 1978, que também é uma associação sem fins lucrativos, que já tinha o foco em família, mas na formação das famílias. Isso vinha desde 78, era um atendimento direto. E aí o Rodolfo estreou dentro da ADEF, dessa instituição, o trabalho no âmbito público, o advocacy. O advocacy é você defender uma causa no âmbito público, no debate público. Isso envolve 3 pontos. Pesquisa, você precisa de dados.
Segundo, influência na opinião pública. E o terceiro, que é o coração mesmo do Family Talks, que é relações governamentais. Então, desde 2017, Rodolfo atuou. Primeiro ele começou sozinho, a equipe foi crescendo com o tempo. Hoje nós somos 5 pessoas, tem um corpo diretivo, tem um corpo que, de fato, trabalha profissionalmente. Muita gente até pergunta, Amanda, você é voluntária do Family Talks? Não, eu trabalho no Family Talks. Embora seja uma causa popular, é uma organização mesmo. E o nome é inglês, né? Family Talks, mas é brasileiro. Como Family Talks não existe em outro lugar no mundo, a ideia era trazer um nome um pouco mais moderno para uma causa que é mais tradicional. Um pouco para quebrar as expectativas do que se esperar de um trabalho pelas famílias no debate público. Começou assim. Tá. Legal. Então, essa história aí do advocacy, para o pessoal entender direitinho, não é obrigado a ser advogado. Não. Você vai advogar por uma causa. Exatamente. Perante o poder público, é isso? Exatamente. As instituições públicas, os órgãos governamentais, em busca de um objetivo. Exatamente. Influenciar. Influenciar. Uma outra palavra que eu uso para advocacy é um trabalho de influência. Que é o chamado lobby. Exatamente. Mas só que o lobby é pejorativo, né? Exatamente. No Brasil, tem muitos lobistas. É. Só que eu gosto de explicar o lobby da seguinte forma. Você é pago para defender os interesses de uma empresa. Então, por exemplo, tem lobista do agro, tem lobista... Isso, dos vários segmentos. De vários segmentos. Quando você fala advocacy, normalmente no Brasil a gente associa uma causa. A gente é lobista, mas de uma causa. Então, Entendi. É um pouquinho diferente porque o advocacy é mais abrangente. O lobby é atuar diretamente ali no Congresso Nacional. Advocacy, assim, não só no Congresso Nacional, mas na sociedade. Em todas as instâncias, Exatamente. esferas, tudo mais, né? Em torno de uma causa. E o advocacy é um termo, digamos, mais limpo, né? Do que o lobby, né? Como a gente falou, tá meio desgastado, né? Pois é, outro nome também é relações governamentais. Hoje Também. até existe uma proposta de regulação da profissão de Helgover, se chama assim, que é o lobista no Entendi. Congresso Nacional. E você tem formação nisso, não é isso? Eu fiz um curso de extensão lá na USP. Eu fiz, na verdade, sou formada em Direito e Comunicação lá no Rio, UF, o Direito, e PUC em Comunicação. Juntei essas habilidades, mas eu fui buscar um curso, né, na USP específico sobre Helgov. Comecei como Helgover, ou seja, eu ia para o Congresso. Eu tinha um pouco de nervoso, assim, meu Deus, como que eu vou trabalhar, né? Eu fui aprendendo, mas hoje, de fato, eu saí um pouco do Congresso, eu faço o trabalho todo perante a sociedade. Então, estou aqui com vocês, né? Eu falo muito também com executivos e todas as pessoas que desejam apoiar a causa, seja financeiramente ou divulgando também o nosso trabalho. Entendi. Eu sou RI do Family Talks. Relações institucionais. Exatamente. Muito bem. Agora, Amanda, quando a gente fala em família, engloba tudo, né? A vida. Porque tudo passa pela família, né? Tudo passa pela família. As pessoas família. nascem numa família, morrem numa família, embora muitos queiram apresentar um modo de família alternativa, né? E cada um está no seu direito de defender o que quiser, né? A gente, enquanto Igreja Católica, a gente defende uma família tradicional, né? Aquela que foi apresentada, digamos, pela a criação divina, né? E aí, como é que entra, assim, o Family Talks, apesar de ser a confessional, não é isso? Isso. O termo, né? Que Exatamente. você estava dizendo para a gente aqui nos bastidores, né? O Family Talks é a confessional, a partidário e sem fins lucrativos, né? Uma Certo. ONG, em outros termos, uma ONG. Então, todo mundo que quiser colaborar, quiser chegar e dentro, alinhado àqueles princípios Exatamente. de vocês, pode contribuir, né? Assim? Exatamente. E aí, como é que a gente faz para conversar com todos esses segmentos que têm pensamentos diferentes, às vezes pregam uma família diferente Sim. do que, por exemplo, nós do Atos, nós somos um podcast católico, a gente defende os princípios católicos, né? Como é que, então, conversar com esse povo todo para alinhar um denominador comum em prol da família? Sim, é uma excelente pergunta. Muita gente nos pergunta isso, né? Porque hoje na política existe uma discussão conceitual sobre o que significa família. Existe essa seara de debate. Então, por exemplo, existem propostas de Estatuto da Família e tudo que envolve o que é uma família. Mas o Family Talks trabalha, eu gosto de falar da porta de casa para fora. Então, quando a gente pensa em família, eu até gosto de falar assim, o que é família? A família que funciona, que tem a presença dos pais em casa, formando os filhos, e que na maioria do Brasil acaba sendo
um modelo não tão tradicional quando a gente pensa que tem muitas mães solteiras e às vezes tem avó que cuida de neto, enfim. Mas o que a gente faz? A gente trabalha a partir dos pontos de convergência do que de fato pode funcionar para as famílias. A gente não entra, sendo bem sincero, assim, em discussão de conceito de família, a gente já vai para o lado mais prático. O que significa isso? Que tipos de políticas podem afetar as famílias no Brasil? Porque enquanto existe esse debate, que eu acho até importante, as famílias estão sofrendo e precisam de apoio. Então, assim, a gente se posiciona dessa forma. Não chegamos a discutir conceito, mas a gente trabalha diretamente no que de fato vai impactar as famílias. Então, a gente até costuma dizer no plural, mas no sentido da gente entender que é um trabalho muito de ponta, né? Assim, o que tem na sociedade que estrutura e que fortalece uma família. Eu acho que a gente vai muito por essa linha. Claro que a gente também não tem algumas discussões que a gente evita entrar ou até mesmo se posiciona, mas na maioria mesmo de sugestão não tem nada relativo a conceito. Isso acaba nos abrindo. É um pouco... não prejudicial a palavra. A gente não participa desse debate, mas ao mesmo tempo acaba havendo uma oportunidade de trabalhar com políticos de outras denominações, enfim, a partir daquilo que eu posso encontrar em comum com esses políticos. Um dos valores do Family Talks é a cultura do diálogo. Legal. Então, eu preciso conversar, de fato, desde o PL até o PSOL, naquilo que faz sentido, que eu sei que vai impactar as famílias. Não sei se conseguiram captar. Pois é. E nesse mundo que a gente vive hoje tão polarizado, isso você considera que atualmente é um dificultador a mais, um desafio a mais? Demais, assim. Hoje, na política... Enquanto você fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui no encarte. Então, olha, o que acontece na política... É vantajoso você se colocar numa posição mais polarizada também, em termos de capital político. Muita gente fala, e falou na última eleição, vocês têm que se colocar num lado, é esse ou esse. Aí as pessoas vão apoiar. Muro, né? Só que, pra gente, o fortalecimento das famílias precisa ser uma pauta de Estado, não de governo. Perfeito. Eu não posso depender de um deputado X para minha pauta seguir. Que acredite na família, que acha o meu objetivo é até mesmo pegar o candidato que às vezes não pensava em família e mostrar, olha, você pode fazer isso aqui para apoiar as famílias. Então a gente pensa muito no longo prazo. Não é uma causa que se constrói da noite para o dia. Você precisa de tempo, profissionais capacitados, pesquisa e muito relacionamento. Relacionamento é diálogo. Então, na política... Paciência, né? Paciência. Para ouvir. Paciência. Então, se você não sabe engolir, conversar... E posso falar, na política, você descobre que os opositores nas câmaras são amigos. Exatamente. Então, assim, você descobre que as pessoas até são amigas. É isso que eu ia dizer. O princípio básico da diplomacia é ter um diálogo, né? Melhor você ter a possibilidade de conversar do que não ter possibilidade alguma de conversar, né? Você fecha as portas, você inviabiliza. A gente organizou um evento agora, foi um seminário de parentalidade no Congresso Nacional. Tinham lá 2 deputados e estava rolando o PL do aborto. Tá. E aí Amanda, só um detalhe, só para as pessoas entenderem bem direitinho. Quando você fala seminário de parentalidade, esse termo exatamente que compreende, abarca o quê? Capacidade de ser pai e mãe. Pronto, perfeito. Tem gente que interpreta de outra forma. Às vezes então eu falo sobre fortalecimento familiar, licença paternidade, licença maternidade. Nesse caso, a gente estava falando muito sobre licença paternidade. Então, se você não dá a capacidade de um pai ser pai no início da vida de um bebê, isso tem a ver com um tema mais global, que é parentalidade. Outro tema dentro de parentalidade é educação parental. Existem programas de educação parental, como Famílias Fortes, ACT. O Famílias Fortes foi inaugurado no governo Bolsonaro, mas é um programa de Oxford, que você, com 7 encontros, possibilita que uma família melhore em até 90%. Foi eficácia comprovada pelo estudo no Unifesp. Você melhora em 90% a dinâmica familiar. Você trabalha ali basicamente o princípio de Pareto, né? 80-20. Ou seja, você toca ali em alguns pontos que vão fazer reflexo na primeira palestra, homens, obedeçam suas mulheres. Aí melhorou em 70% aí. Entendeu? Mas aprenda a pedir homens, aprenda a pedir desculpa sem ter motivo. Aí voou. O que tem feito sucesso também é: pais, participem. Participem, seja presente.
Olha Não aí. só mãe, Olha. pais, sejam presentes na vida dos seus filhos. Ontem eu tava porque- muito presente lá em Amanda casa. contra-atacou. Mas vem mudando, né, também isso, né? Eu Muito. vejo, os homens hoje são muito mais participativos. Eu né? olho pro meu próprio marido, eu tô grávida, né? Então, meu marido é militar. É muito interessante, porque ele tá num contexto, eu tô no outro, teve todo o problema lá em Brasília, a gente tava lá. Enfim, ele vai me contando um pouquinho de lá, eu conto um pouquinho daqui, a gente tenta entender. E assim, não sabia que as Forças Armadas, no caso o Exército, era tão pró-família, no sentido de, se eu tenho qualquer coisa, eles liberam, o Thiago vai ao exame comigo, não tem nem questionamento. E, gente, isso devia ser um princípio básico das empresas. É. Então, por exemplo, isso é um pouco diferente do que eu vi meu pai passar, que era penalizado, não podia sair para ir na iniciativa privada. É. Então, acho que as gerações, em termos do homem e a paternidade, tem mudado um pouco, no sentido da importância da presença masculina na formação dos filhos. Sem dúvida, isso é fundamental. Mas agora, até para as próprias empresas, né? Faz sentido você ser certeza. muito flexível com Exatamente. quem vai estar formando a família ali. Até pelo princípio de lealdade, aquela pessoa tende a ser muito mais feliz e leal a você ali no médio e longo prazo. Quanto pelo sentido da própria pessoa humana, né? De você ser humano, pô. É o filho da pessoa que tá ali, entendeu? Então, Você vai deixar o colaborador mais engajado, mais satisfeito com a empresa que ele está. por isso que eu só contrato quem tá nem casado ainda, que aí não vai nem pedir pra sair daqui, não, pra ir pra ver o filho ali. Entendeu, Matheus? Piada interna aqui com o nosso diretor. Viu, diretor? A gente tá Incentivando o cara a casar. Empurrando, cara, pelo amor de Deus. Tainara, vai dar certo. Viu? Tenha fé. É porque ele só tem 9 anos de é namoro. muito novo. É pra muito casar. novo, é pouco tempo. Ainda Mas estão você se sabe, conhecendo, né? eu tenho falado... Milton, depois uma conversinha com ele, viu? Uma conversinha. E engraçado que quando eu pensei em mudar, eu saí de um tribunal, eu era servidora pública, assessorava um desembargador, fazia decisão. Essa era a minha vida, fazer decisão de segunda a sexta. Deixou o serviço público. Deixei. Era voluntária do Family Talks, aí eu percebi que se eu continuasse ali seria mais ou menos previsível. Eu gosto de dizer que tinha uma certeza de infertilidade. Eu Legal. sabia que a coisa ia continuar, mas ia ser infértil, no sentido da multiplicação dos talentos, né? Eu percebi, gente, qualquer pessoa poderia estar aqui fazendo esse trabalho. É muito burocrático, né? Muito burocrático. Aí chegou o Family Talks, virei voluntária. Eu falei, cara, isso eu não tenho certeza. É uma incerteza, mas de fertilidade. Eu sabia que se eu fosse, eu não saberia muito bem a certeza do negócio, mas eu sabia que seria fértil. Então eu mudei, né, pro Family Talks, mas principalmente com a ideia de que no tribunal ia ser muito difícil eu ser mãe. E na hora que uma pessoa decide e pensa na carreira, você precisa pensar no seu projeto de vida. É verdade. Uma das coisas principais para uma mulher hoje, que eu considero, é a flexibilidade no trabalho. Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro você vai pagar uma babá, você vai pagar uma... Mas você vai terceirizar a educação dos seus filhos. A flexibilidade, para mim, é o critério principal na hora de você escolher como mulher, assim. Não deveria não deveria ser assim, na verdade, toda empresa deveria considerar assim, coisas que acontecem na família, né? Mas foi um critério, foi eu pensar, caramba, o Family Talks vai entender se eu quiser ter família e vai se adaptar. E hoje eu tô grávida exatamente, né, no meio de um trabalho bem exaustivo, né? Eu viajo bastante, Mas que te adoro, dá mas uma certa segurança, né, para você. Exatamente. Né? E acolhimento também. Isso. Você não fica com medo de ter filho, sabe? Sim. Amanda, comenta um pouco como é que tá a situação do Brasil aí em números, né? Assim, na questão da natalidade, tudo que a gente vem conversando aqui um pouco fora dos bastidores, né? Como é que tá o cenário geral aí? Dá pra ter mais menino no Brasil ou tem que frear os meninos? Como é? É importante pra mim isso aí, né? O Pedro tá querendo saber. Você tem quantos? Tenho 3 filhos já. Três. Dependendo Você da tá sua bem. resposta, ele vai chegar em casa hoje animado. Cristiano, prepara aí. A mais nova tem 1 ano só. As pessoas... Pode ter outro, né? Porque aí só vem daqui a 9 Claro. meses, né? Agora tem espaço. Gente, as pessoas têm uma impressão de que o Brasil está super bem em termos de população, e não é verdade. 230 milhões? 203 milhões de brasileiros. 3? Eu achei que fosse já. Saiu agora, na verdade, no ano passado saiu o censo do IBGE, né? É feito de 10 em 10 anos. Somos 203 milhões de brasileiros, mas teve a menor taxa de crescimento, que foi 0,57, desde 1872. Comparado com os Hoje, números do próprio Brasil, né? o próprio Brasil.
Hoje, também, taxa de fecundidade por mulher. Em 1970 era 4,35. Hoje é 1,5. Qual é o problema? Mas não admiro, né, esses números. Já era uma tendência. Só né? um retrato. Exatamente. Só um retrato, mas esse é o Brasil. Sim. Acontece que a taxa de reposição de um país tem que ser 2,1 filhos por mulher. A gente está abaixo. E o Abaixo Brasil? da França. 1,5. Então, quer dizer, Abaixo da França. abaixo da França, que é um país que normalmente os casais têm 2 filhos, mas no Brasil... É um país velho já, né? Pois é. População velha, Mas até que digamos tem assim, algumas né? políticas bem Que estimula. favoráveis a você ter família. E, se eu não me engano, abaixo do México também. E muita gente acha que é maravilhoso a gente ter menos pessoa, porque a gente tem mais recursos. Acontece que o Brasil está envelhecendo. Isso. 4 vezes mais do que a Europa. Então, hoje a gente tem 22 milhões de idosos. Em 2010 era 14 milhões. Então, aumentou, assim, em porcentagem absurdamente. Em 2100 seremos 40% de idosos. Só que se você tem uma expectativa de vida maior e menores crescimentos, você tem uma transição demográfica para um envelhecimento populacional. Agora, o que acontece? O Brasil é pobre. Exato. Não tem estrutura. Então, vai ter um colapso. Previdência. Previdência. A estoura. Sistema de A saúde. pirâmide está invertendo, né? Exatamente. E a gente precisa se preparar. Esse é o cenário de muita gente que muita gente não conhece. Acho que é ótimo não ter pessoa por vou salvar o meio ambiente. E o Brasil Vai ter é muito grande, Vai né? ter nem economia direito. Dimensões continentais do Brasil. Né? Mas sabe que a tendência de redução da taxa de fecundidade foi a mesma em várias regiões. Porque você pode até pensar assim, isso é mais nas capitais do isso. Sudeste. Não. Foi bem uniforme. Todas as regiões reduziu a taxa de fecundidade. Então você é uma exceção. 3 Sim, filhos é uma olha aí, exceção Nós, né? total. Nós separados. Eu com a minha esposa. Você tá... E aí tem gente que pensa assim, mas as pessoas estão agora tendo menos filho. É uma decisão privada. Sim, é uma decisão privada, mas com repercussão pública. Você formar bem uma pessoa, você tem uma repercussão pública. Então, por que não o Estado não reconhece a importância de você formar uma família? Então, esse é o objetivo do Family Talks, de mostrar, olha, Bons quem está tendo cidadãos. família precisa ser apoiado. Você não pode deixar, se tem repercussão pública, você não pode deixar ao relento, porque o custo de vida está maior. Você vai deixar as pessoas o quê? Sucumbirem com uma demanda de cuidado, você vai cuidar do seu pai, você vai cuidar do seu filho, e o Estado não vai fazer nada. E as empresas não vão fazer nada e cada um dane-se. E a pandemia mostrou que a gente precisa das pessoas. Então, assim, é um pouco do nosso objetivo mostrar como a gente não deve entrar na decisão de uma pessoa sobre ter um filho. Eu não vou dizer, porque a consequência É pessoal, é sua, mas a repercussão é pública. Então, precisa ter um reconhecimento público dos pais e mães desse Brasil, da importância que eles têm na formação das famílias, e boas famílias estruturadas, e como isso influencia a saúde mental dos jovens no Brasil. E aí daí a necessidade de haver um arcabouço legislativo. Exatamente. Né? Um arcabouço de políticas públicas e também as empresas, sociedade civil organizada, para dar a proteção que a família merece, né? Exatamente. Porque o cidadão, um bom cidadão é um bom filho, né? Veio de uma boa família. É uma boa família, que presente. foi educado com limites, com valores, né? Com princípios. E sabe que o que acontece também é que muita gente pensa política de forma setorial. Então eu penso assim, eu vou fazer algo pela educação, eu vou fazer algo pela saúde. Só que existe um aspecto transversal, que é a própria família. Exatamente. Então se você não pensa na política com efeito e impacto a partir da família, você pode jogar dinheiro fora. Que é muito o que o Brasil faz, joga dinheiro fora com política pública que não funciona porque achando que fazendo teatrinho contra as drogas vai funcionar. Pode dar exemplos disso que você está falando? É que eu usei um exemplo real. Teve uma cidade que... Tem um muito bom, que é a do cigarro. Fizeram a campanha do cigarro. É, o cigarro sempre celebrado lá. Mas fizeram a campanha contra o cigarro. Aí pegaram, botaram um mascote, que era o mascote, era um cigarro. Um mascote, só que era contra ele mesmo, um mascote. Aí... Só que no final, o animador do mascote era muito gente boa. Aí as crianças tudo abraçaram com o cigarro, mano, filmando. Amamos o cigarro. Acho sensacional, O mano. cigarro cativou. O cigarro cativou. Aí temos uma nova... queremos o cigarro. Uma nova geração de fumantes naquela escola. Exatamente, eu vi isso. Muito boa do cigarro. Muito boa. Vou usar esse exemplo, mas de um tema muito mais sensível. Por exemplo, você achar que prevenir
gravidez na adolescência, você vai fazer um teatrinho, uma aula, uma exposição dos meios de contracepção. Aí, As pronto. crianças vão querer. Aí vão descobrir que existe. Então, isso é muito Aí sai de lá, ineficaz, olha assim. que legal esse teatrinho, vamos fazer lá em casa. Informação é importante? Mas você tem que trabalhar na prevenção, não na remediação. Violência doméstica é a mesma coisa. Tem a Lei Maria da Penha. Já aconteceu. Outra coisa que já fizeram, já ouvi também em cidade. É repressão. Vamos fazer um teatro sobre o que significa violência sexual contra as crianças, porque assim as crianças vendo o teatro, elas vão poder denunciar. Mas já aconteceu! Pedro, a gente vê que a Amanda não é a favor do teatro. Amanda, eu fiz teatro quando era criança. Eu adoro teatro. Em quais situações o teatro pode ajudar a família? Não, brincadeira. Ai, gente, muitas, tem cada né? ação. Mas é que teatro, às vezes as pessoas não têm informação do que fazer. Sabe? Ou então cantando We Are The World, né? We are exatamente. Às vezes tem boas intenções, sabe? Mas não tem informação. O Pedro tem uma teoria aí da boa intenção. E aí, inclusive esse documento, que eu até... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal a capa. Mostre. É o Como Apoiar as Famílias. A gente preparou exatamente para munir candidatos nessas eleições municipais sobre o que eles podem fazer em apoio às famílias. Porque... Aqui é um resumo, né, Amanda? Resumo. Aqui é um a resumo. versão final tá no QR Code no final, na última página. Sim, aí você acessa e tem os desdobramentos explicando Exatamente. Detalhadamente. É né? www.familytalks.org/recomenda. Você pode ir lá baixar, enviar para o seu candidato, enviar para quem você conhece numa eleição municipal, que senão eles vão depender de teatrinho. Porque as pessoas não fazem por mal, gente, mas aqui não tem informação. Por isso que um dos pilares do Family Talks é a pesquisa e a informação, porque existem programas, você, assim, tem o que fazer. Exato. Tem Muito pessoas o que boas fazer, né? intencionadas e tem que fazer. Agora você tem que conectar os juntar as pontos. duas coisas, né? Amanda, nós queremos aqui, falando em iniciativa privada, a gente quer valorizar e agradecer os nossos patrocinadores do Atos, que fazem podcast como este acontecer. Então, nosso parceiro Imobiliária Mota da Costa, sempre aqui com a gente. Pessoal, segue aí a Mota da Costa. Se você quer colocar o seu imóvel para locação, ou procura um imóvel para alugar, ou ainda fazer um investimento imobiliário, procura aqui a Mota da Costa, que você será apresentado aí a soluções que vão caber exatamente no seu perfil, tá bom? Então segue aí, Mota da Costa, nosso parceiro, e nos ajudando a gente levar conteúdos como este para vocês, tá? Precisa de parceiros, né, Amanda? Com a Family Talks certeza. busca parceiros também, não é isso? Lembrando que não é uma empresa, né? É uma organização Isso. sem fins lucrativos. Sim, então, mas- até para quem está assistindo o podcast, aproveitando essa oportunidade, a gente sempre está precisando de ajuda. Isso é uma organização que precisa continuar existindo e depende de doações. Então, lá no nosso site, que é www.familytalks.org/doa. Bota Ou lá embaixo aí, também. bota embaixo aí, diretor. Vai estar aí no link A gente vai colocar na descrição aqui, do vai vídeo. aparecer. E quem quiser ajudar, Pode ajudar com R$10 mensais. pronto. Oi. R$10 mensais é só um cafezinho. Entra Mas pra lá. gente já é bastante. Que paga a operação. Sim, Porque a gente não tem uma operação cara. Porque são as pessoas. E isso. o nosso trabalho, assim, né? Enfim. E, Amanda, aí como é uma ONG, as empresas podem fazer aquele desconto na questão do imposto de renda, não é isso? Pode. Fazer a dedução? Sim. Hoje, inclusive, a gente tem desenvolvido essa área de captação de recursos. Ainda não é possível. A gente é OCIP. O que é uma OCIP? É a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, a gente tem esse reconhecimento. E, no momento, a gente está desenvolvendo exatamente essa linha para deixar claro e acessível para uma empresa que ela pode ter o benefício fiscal e, ao mesmo tempo, ajudar uma causa. Exato. E eu acredito que essa causa seja bastante popular no Brasil para quem apoia as famílias. Então, até vou pedir para seguir o nosso perfil, entrar em contato também comigo, é amanda@familytalks.org, se você é empresário. Por favor, venha nos ajudar. Seja com seu CNPJ ou com seu CPF, também é possível, né? Sem Show. dúvida. Se quiser fazer uma doação aí pra gente, a gente agradece Faça. demais. Show. Amanda, agora, projetos que vocês atuaram ali diretamente ali, que já foram aprovados, para o pessoal conhecer um pouco mais do trabalho de vocês na prática mesmo, né?
Acho que o principal que tem acontecido, que foi um trabalho diretamente motivado e movimentado pelo Family Talks, é a licença paternidade. Então, a licença paternidade, na verdade, nunca foi regulada no Brasil. Ela hoje está na DCT, que, na verdade, é um documento provisório. Sim. 5 dias, enfim. Esse Amanda, tema diz nunca... Para quem está acompanhando o que é a DCT. A DCT é tipo um documento que ajudou na adaptação e na implementação da Constituição em 1988. Então, é como se fosse um documento anexo. É ato de disposição... Agora, constitucionais transitórias, né? Exatamente. A ordem jurídica mudou, né? Aí precisava de uma pontezinha para ligar uma a outra. Exatamente. Nesse documento, tem um artigo específico sobre licença paternidade, e é com esse artigo que hoje... A licença paternidade... Nossa Constituição é extensa, gente, né? Trata até disso. Nunca foi regulado no Brasil. Não foi regulamentado, né? Então, assim, acho que esse tema ficou... Né? 5 dias. É o mínimo. É o mínimo. Aí, por exemplo, os servidores públicos... Tem pode 20. ser. Cada categoria pode ter uma lei que estenda um pouco mais, né? Então, é um tema que acaba sendo uma lei nacional. O que tem é o programa Empresa Cidadã. Então, tem algumas empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã. Isso para iniciativa privada, né? Exatamente. E tem algumas leis de fato, você está certo, de serviço público, que de fato a licença paternidade é um pouco maior, e a maternidade também, vai de 4 para 6 meses. Exato. Esse programa Empresa Cidadã, você amplia de 5 para 20 dias. Aí tem que aderir a empresa, né? Tem que aderir, só que alguns requisitos, não é isso? Exatamente. Só que assim, no Brasil é 17% de adesão. De todo... Muito baixo, né? Muito baixo. A gente fez também uma pesquisa bem grande sobre licença paternidade e maternidade nas empresas, depois fez uma campanha para estimular empresas também a aderirem ao programa Empresa Cidadã, mas tem todo o custo também da licença paternidade, não dá para negar, né? Mas enfim, esse tema ficou esquecido. Não esquecido, mas não teve muita movimentação em 30 anos. Amanda, agora existe uma pesquisa assim, junto às mães, se elas realmente querem a presença dos pais em casa? Porque os pais são meio desastrados, não? Aí, mais tempo em casa. Meu filho vai trabalhar mesmo. Tem que ter uma pesquisa se o pai quer ficar mais tempo em casa. Eu posso dizer por mim. Não, brincadeira. Como a gente comentou, existe sim uma mudança de geração, sabe? Na conscientização dessa participação masculina, não necessariamente em dar de mamar, mas em outras atividades de cuidado. Porque cuidado ele não é só o direto, né? Ele tem o indireto. Então, por exemplo, no meu caso, né? Se não tiver o Thiago... Tem minha mãe, por um acaso, tem minha mãe, tem minha sogra. Mas assim, eu vou precisar muito da presença do Thiago e eu acho fundamental pro bebezinho mesmo. Suporte emocional. Suporte emocional. É o Thiago que me entende. Minha mãe me entende, mas o melhor é meu marido. Claro, as primeiras noites é um desafio, né? Com certeza. Mas então, esse tema foi algo que desde 2019 a gente tem trabalhado por causa desse guarda-chuva chamado parentalidade. Veio o tema de licença parental no Congresso Nacional. A gente conduziu um grupo de trabalho para ter um relatório final sobre o que significa licença parental na linha da Organização Internacional do Trabalho, que é um tempo posterior à maternidade e paternidade, ou seja, que você pode decidir como compartilhar esse tempo entre pai e mãe. Né? A gente foi nessa linha. É um termo mais... É mais recente. É mais recente. Mas por causa desse trabalho que vem desde 2019, aí hoje a gente fundou com outras organizações, a Colisão Licença Paternidade, a COPAI, e a gente tem sido responsável lá no Congresso Nacional por tocar esse tema, como houve o seminário de parentalidade, que o Rodolfo, inclusive, foi chamado de deputado lá, porque a gente já é tão presente, tão conhecido, como quem está ali apoiando e escrevendo e redigindo o projeto de lei, que até os deputados estavam brincando que o Rodolfo daqui a pouco vai virar deputado. Mas o nosso objetivo não é estar na frente, a gente está nos bastidores. O importante é essa influência nos bastidores sobre que tipo de projeto de lei vai passar. E como é importante, né, Amanda, ter instituições como a Family Talks ali, nesses bastidores, fazendo esse trabalho corpo a corpo junto aos parlamentares, esclarecendo pontos, né, propositivamente, né, exatamente, de uma forma respeitosa, amistosa, né, até com um partido, de repente, que você às vezes não concorda ou pensa diferente, mas aí naquele ponto você se une, né, e vamos unir forças para atingir esse objetivo, né? Perfeito. A grande habilidade hoje que eu vejo dentro da Câmara de políticos que, de fato, conseguem fazer passar projetos, além da influência de amizade, é a articulação política. Então, é um insumo que você tem
para influenciar as pessoas a partir de ideias, mas isso vem da confiança que elas depositam em você como profissional. Verdade. Confiança e relacionamento exige tempo. Então você constrói esse relacionamento nos bastidores para então ser capaz de dialogar, para então escrever um projeto de lei. Tem gente que acha que um projeto de lei surge do nada. Só que tá todo mundo comprado já no bastidor, nos bastidores, né? E quando sai na mídia, já tá há uma muito coisa tempo. que, né? Reforma tributária, a gente estava desde 2021 tentando passar um imposto de renda que envolvesse o contexto familiar. Nossa, a gente fez pesquisa ao redor do mundo, ver quais são os modelos de tributação de família, com o professor Heleno Torres, famosíssimo, enfim. Falamos com vários, mas no fim das contas foi o projeto de lei que já estava sendo articulado, da noite para o dia a reforma tributária passou. Tem disso também na política, umas surpresas negativas, mas você precisa se preparar e construir relacionamento. Política não é só rede social. Sim. As pessoas têm uma impressão errada, um pouco superficial de um bom político. Não é só resultado em projeto de lei. É muito o que ele consegue influenciar nos bastidores, como ele se porta. E a política é isso, né? É um embate de relacionamento, ideias, exatamente. Ideia, influência. Então, praticamente o seu dia a dia é ali nos corredores do Congresso. No caso, o Rodolfo o Rodolfo e a Duda, que são as duas pessoas que fazem esse trabalho direto no Congresso. Eu vou de vez em quando, mas bem de vez em quando, porque eu acho que não é tanto o meu perfil, assim. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, de falar sobre essa causa também para as pessoas com uma linguagem mais simples, porque no Congresso você tem que ter uma linguagem bem técnica, saber regulamento, quando que vota, quando não vota, fazer nota técnica. Então, no nosso site também, quem quiser ver, tem uma parte só de nota técnica por tema. Então, tem o tema tal, como a gente se posiciona. Projeto de lei tal, a gente escreve. A gente tem que conhecer o regimento das Exatamente. duas casas, né, parlamentares. Né? E aí, hoje, o Rodolfo e a Duda são as pessoas que ficam lá no Congresso semanalmente, acompanhando pauta, conversando, entrando de gabinete em gabinete, que qualquer pessoa pode fazer, hein? Qualquer pessoa pode entrar e fazer. Povo, né? Cidadania, o negócio é conseguir conversar. Isso. Conseguir o contato. Aí você faz relacionamento com o assessor. Claro. Cria toda uma rede. A gente que paga, ora mais. Pois é. Não é não? Gente, queremos também agradecer o nosso outro parceiro, Normatel Home Center, Pedro. Exatamente. Se você quer construir ou reformar, Normatel é o seu lugar. Aí, a gente saiu. Acesse aqui, diretor. Bota aí o QR Code. Siga lá a Normatel, tá? Se inscreve lá. Se inscreve não, segue a Normatel aí no Instagram. Também você vai encontrar o link para o WhatsApp, todos os telefones de contato, o endereço das lojas grandíssimas, com amplos estacionamentos e muita boa vontade para lhe atender, né? Então, entre em contato com a Normatel se você quer construir ou reformar. Valeu, Normatel Home Center. Obrigado pela parceria. Amanda, vamos lá. Seguindo, são muitos temas aqui que eu quero te perguntar. O que é que te levou a trabalhar no Family Talks? Primeiro, a família. Minha família me impactou muito positivamente. Meus pais, Valéria e Casesse, eles com certeza vão assistir, porque eles veem tudo que eu faço. A minha família foi muito boa comigo. Eu tenho 2 irmãs, somos 3. Mas, assim, não por dinheiro, por convivência. Isso me formou tanto, me levou a enxergar o estudo de uma forma positiva, me formou e também me fez ter a perspectiva de esperança, de sonho, o que eu quero construir. Isso me impactou tanto que eu pensei, eu preciso que outras pessoas, acho que outras pessoas merecem viver isso. E muitas famílias não têm histórias felizes. A maioria tem histórias tristes. Mas quando você tem uma história feliz, isso muda completamente a vida de uma família. Tem que ter um saldo positivo, né? Porque momentos não muito bons, todos atravessam, né? Mas quando o saldo é negativo, né? As marcas ficam. E reverbera na vida toda, né? Eu costumo falar que a família ou ela vai ser um fator de proteção social, no sentido de que vai te proteger de vários problemas sociais, ou vai ser um fator de risco social, né? Você vê casos de abuso dentro de casa, por exemplo. Então, tudo me motivou a partir da minha história. Acho que o Rodolfo também foi motivado por isso. Também teve uma família muito boa. E eu pensei, já queria trabalhar com uma causa. Há um tempo que eu estudava mais a parte de gênero, mulher. Me imaginava em Brasília. Mas quando eu conheci o Family Talks, eu entendi, não é mulher só. Eu preciso pensar família. E aí eu me encontrei e falei, não, eu preciso, como eu comentei, né, fazer render. Eu fiz comunicação, publicidade e direito.
Quer dizer, já dá pra ver que eu ainda fiz vestibular pra design. Então, eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo. Falei, pô, se eu tiver numa ONG construir algo, porque não deixa de ser um negócio. Eu me considero uma empreendedora social. Você junta demanda com habilidades que são um pouco contraditórias, mas ao mesmo tempo se complementam. Então, Sim. Eu vi que eu precisava trabalhar por essa causa e transformei isso numa missão até profissional. Eu estou há 3 anos no Family Talks, muito feliz. Claro que tem seus desafios, principalmente de sustentabilidade financeira, mas eu acredito que isso é tão necessário. Assim, a gente já teve resultado tão positivo e já me impactou tão positivamente que eu falo muito do Family Talks por uma palavra também, gente, que é esperança. Antes do Family Talks eu achava que estava tudo acabado, não tem mais jeito, nossa, não tem como trabalhar no Brasil com política, tudo acabado. E não é verdade. Eu acho que o Family Talks me trouxe de volta a esperança de acreditar que tem pessoas, sim, que trabalham na política, que fazem acontecer. Conheci vários empresários que fazem um trabalho. O senhor Jorge Nishimura, por exemplo, da Jacto, um empresário que mudou a cidade dele, porque acredita em família. Então, eu vejo que trazer a esperança de volta às pessoas sobre o trabalho e a importância da família é algo que hoje no mundo, sem esperança, é muito valioso. Então, é um pouco do que me fez entrar no Family Talks. O futuro a Deus pertence, né? Vou ter meu primeiro filho no ano que vem, mas, de fato, por mim, todo mundo deveria conhecer o Family Talks. Não porque eu tô nele, mas porque acho que ajuda até pessoalmente a enxergar a vida de uma forma um pouquinho mais otimista, de vamos trabalhar? Não vamos ficar de braço cruzado reclamando? Só reclamar, né? Só reclamando? Amanda, o tema família transcende questão de crença, né? Uhum. Vai além de crenças. É o básico, né? E precisa unir todos, né? Porque tudo passa pela família. Exato. Existem outras entidades semelhantes em outros países? Você tem conhecimento? Não. Ao Family Talks? Na verdade, existe uma no México, que é o Instituto de Planejamento Familiar, o Instituto de Desenvolvimento Familiar, é algo assim, que é uma rede que envolve cidades com políticas que apoiam as famílias. Mas como o Family Talks, com a incidência do Family Talks, não existe em outro lugar do mundo. Por outro lado, é porque o Brasil também tem muito espaço para trabalhar, tá? Não vou negar. E acabei não comentando, né? Mas o Family Talks também, o Rodolfo, no início, ele foi inspirado por um espanhol chamado Inácio Socias, que tem um trabalho de advocacy no IFFD, que se chama International Federation for Family Development, que ele faz um trabalho também de defesa dessa causa, mas direto na ONU. É um trabalho um pouquinho mais diplomático. O Family Talks ele é um pouco mais raiz no sentido de fazer projeto de lei de fato. Então, uma coisa também legal de se orgulhar, que no Brasil é onde tem o Family Talks, né? Não é... É muito difícil reproduzir a experiência do Family Talks em outro país pelas características do Brasil. A polaridade ajuda, tá? Porque dá espaço à liberdade. Uhum. Então você consegue também, enfim. E não está tudo tomado também por uma ideologia só. Então o contato de várias ideologias permite você ter uma alternativa. E eu vejo o Family Talks como aquele que traz a alternativa. Já pensou por aqui? Que às vezes é algo que a pessoa ainda não havia pensado, assim. E quando você traz uma alternativa, só de ser alternativa você acaba ganhando. Porque não tem nada. Então, um pouco do nosso espírito. Um dos nossos valores, como eu comentei, é a cultura do diálogo, né? Então, é muito comum você ver nas nossas redes sociais um deputado de direita, deputado de esquerda, convivendo no mesmo evento, porque é um tema que toca a todos. Você vai lá conversar com deputado de direita e deputado de esquerda, vai falar família, todo mundo vai ter alguma história de família. Sim. Pode ser triste e que fez a pessoa melhorar, e pode ser muito feliz e que faz ela se emocionar. Então, isso é uma coisa muito, muito fácil de perceber. Como que família é algo socialmente valorizado no sentido da importância para a formação pessoal, para o desenvolvimento pessoal. Você falou aí da frente que vocês criaram, uma coalizão pela... Licença paternidade. Vocês atacaram muito esse tema, né? Foi. Mas dentro desse universo todo de demandas que envolve a família, o que é que o Family Talks, de repente, tem assim, uma prioridade? O que é que seria assim, objeto de... Pô, o prioritário é isso aqui, em termos de Brasil. Eu falaria um tema que é educação parental. O que é educação parental?
São programas de fortalecimento familiar envolvendo pais e filhos. Então, existe o que eu comentei, que é o Famílias Fortes, que foi realmente inaugurado no governo Bolsonaro pela Secretaria da Família, mas é de Oxford. E também tem um outro que a gente conhece bastante, que é o ACT, que previne violência doméstica. Se eu pudesse dizer assim, Amanda, qual o sonho do Family Talks? É ter programas de educação parental como política pública, tipo, com orçamento voltado para esses programas ao redor do Brasil. Porque a transformação que isso causaria nas dinâmicas familiares seria avassaladora. Então, se eu pudesse dizer, a prioridade é educação parental, que em outras palavras eu posso dizer fortalecimento de vínculos familiares, programas de fortalecimento de vínculos familiares. Licença paternidade é um detalhe. Eu vou contar como que funciona. É assim, cada programa tem um jeito de fazer e tratar dessa convivência familiar. Vou contar do Famílias Fortes. São 7 encontros com baixo custo de aplicação. Você precisa de uma escola. Tem um material todo organizado. Cada encontro tem um tema. Vou dar um exemplo. Pronto, isso aí. Pronto. Veio de onde? Quem desenvolveu? Foi em Oxford. Certo. E foi trazido no governo Dilma, mas traduzido e lançado no governo Bolsonaro, pela Secretaria da Família. Então, foi uma pena, porque como foi lançado pelo governo Bolsonaro, só por ter sido lançado, ficou rotulado e cortaram tudo. Então tem que lembrar a galera de que quem trouxe foi o governo Dilma. Não, e que é de Oxford. Quer dizer, não foi uma coisa inventada, não é um programa... Coisa, né? De valores, assim, que você vai falar como a família vai educar. Não é isso, são coisas básicas. Assim, primeiro, tempo de família. Não bater, não. Gente, tem caso, nesse Famílias Fortes, do pai dar o depoimento falando: eu queimava a bituca de cigarro como uma forma de punição. Aí, a partir do programa, eu deixei de fazer. Porque as pessoas já não sabem mais. É difícil saber ser pai e mãe, né? Mas tá pior. Então, são 7 encontros. Normalmente tem algum tipo de compensação para aquela família. Tem diploma no final. Aí faz uma premiação, porque aí você tem que incentivar de alguma forma. As famílias participam, são encontros um pouco separados. Primeiro os pais e as crianças tratam desses temas. E tem os mediadores. Tem os mediadores que são formados, de fato, com esse material, que aí vão conduzindo esses temas dos 7 encontros para no final ter a graduação da família nesse programa. Um município que hoje é bem pioneiro na aplicação desse programa, porque o idealizador está como secretário da família, é Osasco. Então, Marcelo Couto Dias está lá em Osasco aplicando, e agora, inclusive, ele tem ajudado a aplicar em outros lugares. Assim, a transformação é incrível, gente. Então está aí à disposição. Está à disposição. Agora, depende sempre de uma atitude positiva do tem que ter prefeito. Alguém, tem que ter alguém Se querendo bancar. Se não tomar iniciativa, aí fica lá, guardadinho, e ninguém... Não tem ninguém para bater as portas. As pessoas não sabem que existe. Pois aí, não tem ninguém que leve aos prefeitos, tem isso aqui. Então, o Family Talks tenta, por exemplo, um dos pontos aqui... Faz isso também. Tenta mostrar, olha, algo que você pode aplicar se você apoia a família, isso aqui, tá pronto. Simples, tem custo. A gente faz, tem custo, mas é baixíssimo. Eu não vou saber de cor, mas é assim, 20 mil, mas pra... gente, para uma... o custo-benefício disso, o retorno que ele vai ter? É muito grande. É muito grande, principalmente em termos de eficácia do programa, né? Uhum. Então, é um pouco do que você perguntou, né? Um tema prioritário pra gente. Tem vários, tá? Para ajudar a família, eu citei tributação das famílias, como isso é importante. Diminuir a carga tributária das famílias, né? Você vai ter uma pessoa que tem uma renda X, com 3 filhos, a pessoa B tem a mesma renda, não tem filho. Aí você tem um desconto por dependente, R$150 no fim das contas. Gente, filho, R$150? Vocês podem dizer? Não é. A capacidade de contribuição da família A é muito diferente da família B. Precisa ser reconhecido. Então, isso para mim é uma pauta que deveria ter entrado na reforma tributária. A gente vai continuar defendendo de você olhar o contexto familiar e falar, essa família aqui tem 4 filhos, então como funciona? Chama splitting familiar, é um modelo francês que a gente viu que era o mais adequado para o Brasil. Você olha o contexto familiar e tem um coeficiente familiar. Então, por exemplo, um adulto é 1, outro adulto 2 e cada filho vai meio, enfim, tem um número. Você divide a sua renda por esse coeficiente, então acaba reduzindo
a renda sobre a qual vai incidir a alíquota, de fato, do imposto de renda. Então, você tenta, até mesmo assim, reclassificar a família por causa questão do... de justiça social aí. É. E é um termo que às vezes as pessoas têm horror, né? Ai, justiça social. Mas, gente, isso é um caso de justiça social. Sim, é você utilizar o tributo para fazer uma... A partir de 7 devia ser isento, né? 7 menino, isento. O governo lhe dá mais 50 Mas tem conto, um teto, parabéns. tem um teto que eles Você têm chega que lá, definir. você chega lá. Eu não chego mais não. Porque já falaram assim pra gente, mas isso vai ser uma forma de incentivar as pessoas a terem filhos. Gente, assim, primeiro que seria bom, né? Se fosse isso, imagina. Exato. É tanta coisa envolvendo ter filho, gente. Isso é apenas um apoio que você pode dar. É um outro tema que a gente considera importante. Vai ter a política de cuidado aprovada por esse governo, que reformula toda a estrutura de cuidado. A gente vai estar dentro para orientar, né, como que a gente pode contribuir para ter um cuidado desde a primeira infância até os idosos, mas a gente vai entrar muito na parte de família, dessa intersetorialidade, como você precisa pensar como um organismo, família como organismo, não como células. Você tem um avô, um filho... Não, essas células estão dentro de um organismo, então vamos pensar no organismo. Então, assim, até na apresentação que eu mandei tem um esqueminha que eu ia mostrar como que dentro de uma família você tem pilares, para isso você tem que ter 3 bases para funcionar uma família. Capacidade, saber formar, saber cuidar. Recursos, tempo, dinheiro. E infraestrutura, que é o apoio físico, muitas vezes, ou até mesmo de uma pessoa. E a partir disso você tem as soluções. Das soluções você tem quem decide. Family Talks atua em conectar as soluções a quem decide para decidir bem. No fim das contas, gente, o que paga política pública não é o nosso dinheiro? Sim. Então a gente tem que decidir para onde vai o nosso dinheiro, né? Exatamente. E se vai para política pública que funciona ou que não funciona. O Family Talks, na verdade, representa a sociedade. Exato. Né? Ô Amanda, tem uma comunidade aqui em Fortaleza, aqui pertinho do nosso bairro, se chama Comunidade do Trilho. E durante um bom tempo... Do trilho? Do trilho. É porque exatamente passa uma linha férrea lá, né, de trem lá. E durante um bem bom tempo... Bem criativo o nome. O Pedro e eu, a gente participava do mesmo grupo de jovens que a gente fazia um trabalho lá de evangelização, né? E um tempo desse, eu conversando lá com uma das líderes lá, né, comunitárias, e eu perguntando qual era a demanda, né? Eles têm 1 ano e meio, 2 anos, né? Qual seria a demanda mais urgente, assim, aquilo que, se fosse feito, iria impactar de uma forma muito grande, 80-20 ali, né? E ela disse, uma creche. Porque o que acontece? Olha o efeito cadeia, né? A mãe não trabalha porque tem que ficar com o filho. É isso mesmo. E aí a renda cai. E muitos lares... São chefiados exatamente, por mulher. Né? Nessa classe, né? Digamos assim, C e D, né? Quantos lares não têm a figura paterna do homem? Né? Por causa do efeito cadeia. Vocês entenderam, né? Gente, essas piadas do Pedro é um oferecimento de Barney's Burger. Então, se você quer comer um bom hambúrguer, Amanda... É verdade. Marcelo Pimentel, você está financiando podcasts como esse. Então, gente, as lojas do Barney's são fantásticas, certo? Se você quer bater um papo com o Pedro, né, para descontraído, a gente marca, você vai lá na loja do Barney's apreciar um bom hambúrguer. Amanda, o melhor hambúrguer da cidade, viu? O melhor hambúrguer da cidade. Daqui a pouco tá chegando aí Barney's. Gente, segue aí o Barney's, né? Ô, comédia. Voltando, recapitulando. Obrigado, Pedro. De vez em quando deixa uns comentários, sabe? Nos nossos episódios. Esse rapaz aí de camisa verde. Teve um dia que ele tava de camisa preta. Não, as piadas desse rapaz aí de camisa preta são muito boas. As piadas dele. Ô, comédia. Pois é, então o efeito cadeia, né, faz a mulher ficar sozinha em casa e aí ela não pode trabalhar, né? Aí diminui a renda e para ficar com as crianças. Então essa líder comunitária, pronto. Respira, toma uma aguinha aí. O bom é que ele ri mais do que todo mundo, né? Então
Então, ela disse, se construísse uma creche aqui na nossa comunidade, ia resolver um monte de problema. Uma creche boa, de qualidade. Tá dentro da parte de infraestrutura. Por exemplo, CT creche. Também tá. É uma das nossas pautas. Mas é que, por incrível que pareça, pra gente é tão óbvio que isso é necessário, porque não tem cobertura de creche. Creche também, sabe o que tem virado necessidade? Instituição de longa permanência para idosos. Pois é, a porque população... Porque as pessoas não ficam em casa para trabalhar. Né? Então, essas duas coisas são básicas, né? Mas se não tem, você tem um efeito em cadeia. Mais que aí, por exemplo, você sai do trabalho para cuidar do pai. Exato. Aí acaba entrando no mercado informal. E começa. Exatamente. Eu não sei se você sabe, o Ceará ele é reconhecido pelos seus índices educacionais, né? Né? Algumas cidades, alguns municípios, né, do Ceará e o Ceará como um todo, né? A educação nível médio e tudo mais tem... Se recupera aí, se recupera. Vamos fechar aqui o microfone dele, viu, diretor? É melhor. É o Matheus, pois vira aí, diretor. Eu sem acreditar. Cara. Ele sai com essas pérolas. Tem que ter um vídeo só com os cortes do Pedro, exatamente. Né? Mas não pode ter não, que o canal fecha. Exatamente. Tem isso. Quando é separado assim, aí o pessoal deixa passar, entendeu? Se juntar tudo num canto só, aí acabou o canal, entendeu? Então, os índices educacionais das escolas, né? Da escola pública no Ceará e privado também, né? O ITA, por exemplo, metade do ITA... O meu marido estudou aqui para passar no IME. Olha aí. Se mudou para Fortaleza. Não foi nada combinado. Foi, não vou citar nome, senão vai ser propaganda aqui. Não, a gente quer que patrocine a gente, viu? Farias Brito, ali de 7 de setembro, foi 7 de setembro. 7 de setembro, a gente tá aberto. Viu? Pode patrocinar ele. Patrocinar o Lattes Podcast, a gente tá aberto. Pois então, a metade do ITA, das vagas, é de cearense. Só os cabeção olha lá. Que interessante, estava almoçando com a Eliana, ela falou, nossa, Amanda, como aqui as famílias são unidas e são fortes. Vocês não acham que... Não sei se é verdade, assim, se vocês têm essa impressão, né, das famílias serem mais unidas. Também pode ser um outro lado da moeda, né? Porque a educação lá não funciona sem família. Exato. Mas não sei se você ia comentar isso, eu acabei lembrando desse comentário dela. Não, eu ia falar da questão da influência também da educação para você ter famílias mais estruturadas, né? Uma com coisa certeza. Tá ligada à outra, né? E sabe um tema também que pouca gente, assim, muita gente vai para a escola reclamar, né? Mas como a família precisa estar participando, próxima à escola... Exatamente. Gente, não dá para deixar os filhos, assim, relegados à escola. Exato. E a escola... Primeiro lugar é família. Como eu falei, Estado é subsidiário. Perfeito. Apoio. Escola, apoio. Comunidade, apoio. Empresa, apoio. Principal, família. O protagonismo vem da família. O protagonismo vem da família. Isso pra gente é o primeiro valor do Family Talks. Famílias protagonistas. Se você não tem isso, você não tem educação. Mas, de fato, é uma roda que vai girando, né? Então, por exemplo, minha família me formou, tive uma boa escola, a escola incentiva, depois eu vou formar uma família... E aí é isso. Exato. Também é efeito cadeia positivo, né? Exatamente. Mais uma vez o efeito cadeia, Pedro. Me perseguei esse tema aqui agora. Mas uma coisa engraçada, não sei se tem isso em outros cantos, né? Mas o que as famílias numerosas se ajudam muito, né? Então, só que é uma coisa por baixo dos panos. Não pode divulgar muito, não. O pessoal vai ficar com raiva. Mas se ajuda muito. Então tem muito apoio de escola, por exemplo. A partir de X filho, você fica isento realmente da mensalidade. E aí a aqui escola, em Fortaleza? Nossa, que legal. E aí, escola de qualidade, entendeu? Então a escola se junta, todo mundo se junta para dar suporte para que os demais filhos estudem naquela instituição, né? Então tem várias outras... Essa é uma que é um pouco conhecida, mas de fato existe. Mas tem vários outros movimentos que existem para incentivar famílias numerosas, e as famílias numerosas se apoiam umas às outras. Então, eu conheço vários, assim, que sempre partilham entre si, a gente está com desafio X, desafio Y, vamos ver como é que a gente faz, então troca figurinha. Também tem vários profissionais que se dispõem a atender essas famílias numerosas. Então, isso eu acho que é um incentivo importante, né? Porque... ter filho já não é uma tarefa fácil, né? Não. Quando você vai subindo o número de filhos, vai ficando cada vez mais desafiador. Então você tem que criar essa estrutura à parte aí, que ela funciona para todo mundo ficar bem, né? Sabe uma coisa que existia muito até geração passada? Você tinha família extensa. Você era cuidado... Eu ia para casa da minha tia terça e quinta de manhã. Exato. Você tinha os primos. Aí agora tem o fenômeno de você não ter mais primos.
família nuclear. Isso. Então, a família, por isso que eu estava brincando sobre família tradicional. A tradicional é extensa, no sentido de que você vai precisar de uma tia cuidando do seu filho de vez em quando. Só que hoje as pessoas estão com a família nuclear, então acaba demandando mais cuidado. Aí vira um cuidado profissionalizado. Aí vira uma babá. Mas para mim isso é o ideal. A comunidade também como apoio, a família extensa, né? Até fico torcendo para as minhas irmãs também terem filhos, porque, embora a gente more em cidades diferentes, mas como é importante a ajuda das pessoas próximas a nós lá. Sim, em Brasília a gente tem amigos também, que de vez em quando a gente fica com a filhinha, eu me coloco à disposição. É entender, gente, que o cuidado é algo que todo mundo depende. A gente não é independente, a gente é dependente. Exato. Então a gente precisa também ajudar as famílias, né? Sem dúvida. Dessa forma. Amanda, a chamada Semana Espanhola de Trabalho, que querem até diminuir, né? É diminuição da carga horária, né? 4 dias por semana, Pois né? é. Aí, vocês chegaram a fazer um estudo sobre isso? O impacto disso? Ou ainda não foi objeto de estudo de vocês? A Letícia Barbano era uma pesquisadora do Family Talks até o ano passado. Ela foi para os Estados Unidos completar o doutorado dela, até vai completar esse ano. E era uma das coisas que ela sugeria, sabia? Antigamente, quando ela estava no Family Talks, falava como que seria importante você reduzir a carga, mas para você concentrar uma eficácia maior. E assim você continua com resultado, porque não dá para reduzir carga sem resultado. Sim. Mas você, pelo menos, dá um dia a mais de convivência familiar. Eu não sei, para ser sincera, quão eficaz seria no Brasil. O impacto disso, né? Eu não sei, mas eu lembro, isso eu posso dizer, que nos estudos dela era algo que ela iria sugerir como uma das medidas. Se você é uma empresa que quer apoiar uma pessoa que tem família, fundamental é carga horária. Para mim, não existe vida com 15 horas por dia trabalhando. Pode até ser temporário, quem sabe? Mas, gente, não dá. você não vai ter convivência familiar. Você tem uma cidade grande, como São Paulo, que em média as pessoas gastam 1h30, 2 horas No trânsito. para o deslocamento. Para ir e depois para voltar, né? Exato. Eu tenho conhecidos lá em São Paulo que relatam isso, amigos, primos, né? E sobra o quê? Se você sai de casa às 5 horas da manhã e chega 8 da noite. Aí sobra tempo para quê? Você vai chegar acabado. Se o filho for pequeno, você chega, o menino já está dormindo, então cambaleando ali para dormir. E aí passam os anos, Isso. perde a infância dos filhos, olha para trás e pensa, onde eu errei? Porque eu estava trabalhando para conseguir dar o melhor para o meu filho. Mas o melhor que você pode dar para o seu filho é você mesmo. Perfeito. Então, assim, mas aí entra isso. eu falei São Paulo, né? Aí entra repensar a cidade em favor da família, né? Espaços de lazer, né? É complexo demais. O Family Talks tem um projeto que, na verdade, é do IFFD, a gente é o representante no Brasil, que se chama Rede de Cidades Inclusivas para Famílias Sustentáveis. Qual é a ideia? Você tem a adesão de cidades ao redor do mundo. Aqui no Brasil nós temos Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Mogi das Cruzes, Osasco, eu acho que Osasco foi, e algumas outras que eu não vou me lembrar agora, porque são várias. As cidades aderem à Declaração de Veneza, que são 10 pontos que uma cidade pode atender para se tornar inclusiva para uma sustentabilidade familiar. Então, o que você pode fazer em moradia, o que você pode fazer em transporte? É assim, é como se fosse uma carta de princípios. Tá. Cada cidade adere e diz assim, eu me comprometo com a Declaração de Veneza. E aí, uma vez por ano, essas cidades ao redor do mundo se encontram para trocar experiências sobre o que elas fizeram para atender a Declaração de Veneza. Então, é um projeto muito interessante, porque é uma rede internacional, exatamente para pensar assim, como que a minha cidade pode se tornar um ambiente mais inclusivo para famílias. Olha que doido. Mas aí, esse projeto prevê a atuação só do poder público? Ou da sociedade civil organizada? Não, acaba sendo cidades, poder público. Acaba que o poder cidades público... ou regiões. Porque as políticas para as famílias acontecem muito no âmbito local. Então, quando você pensa em política pública para a família, você pensa muito na implementação e normalmente é local. Por isso que acaba sendo cidades, regiões e não países. Por exemplo, Pacto Global dos Países pelas Famílias. As políticas são feitas... eu digo a sociedade, empresas, né, instituições privadas, para também se mobilizarem em torno disso. Seria muito interessante. Mas é porque também acaba demandando muito obra pública, né? E obra pública é pública, né? É público.
Mas como que o transporte impacta, né? Você deu o exemplo de São Paulo. Impacta a convivência familiar. Quer dizer, só que para você morar perto do trabalho, aí você tem que pagar muito caro. Não funciona. Inviável, de fato. Eu acho que é muito mais possível numa cidade menor, por exemplo, você pensar em algumas ações mais locais do que São Paulo. Porque São Paulo é um exemplo bem difícil. Brasília, por exemplo, já é uma cidade que eu vejo as famílias convivendo mais. Você vê, inclusive, pais com bebês. Eu lembro de chegar em Brasília e ficar chocada que eu tinha visto um pai com um carrinho. Coisa que eu não tinha tanto costume de ver no Rio de Janeiro, porque é uma correria, trânsito. Quer dizer, em Brasília você vê famílias fazendo piquenique no fim de semana. Tudo bem. Brasília tem um perfil de vida de servidor público, né? Um caso à parte. Exatamente. Mas eu me impressionei positivamente com a presença de famílias numa terça-feira, num sábado, assim. Mas quando fala do mercado privado, é muito a cabeça do próprio empresário, né? Como ele vai funcionar ali. Então, se você... Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Todos são pequenos. Então, eu preferencialmente já coloco minha agenda... Amanda? Não, tá tranquilo. Tá. Obrigada. Então, preferencialmente, já flexibilizo para que minha agenda de manhã não tenha nada ou tenha demandas que eu consiga resolver em casa. Você é empresário? Desculpa. Entendi. Então, eu peço esmola por conta própria. Então, eu já organizo para minha agenda ser um pouco mais flexível. E eu também já estruturo de uma forma que os próprios funcionários tenham a agenda mais flexível de manhã, ou de tarde, ou em algum outro horário. E, na verdade, a gente até funciona um pouco diferente aqui. A gente permite que todos fiquem em home office, menos o Matheus, porque o Matheus não tem muita escolha, né? Então, ele tem que vir. Mas todos fiquem em home office e um dia na semana a gente fecha as gravações no estúdio. Não, a gente não tem gravações no estúdio para que todos atendam a demanda em home office. Aí a pessoa pode falar, mas isso perde resultado? É provável, assim. Talvez eu tivesse muito mais resultado se todos estivessem aqui. Mas no nosso caso é uma coisa mais de humanidade mesmo. A gente tem uma funcionária que tem 3 filhos. Ela tem que cuidar dos filhos, porque ela tá em casa é a melhor coisa que tem. Teve outro que acabou de ser pai agora, tá com 1 semana de vida. Ele fica em casa também. Ele teve uma licença paternidade generosa, viu? Exatamente, Viu, Roger? O próprio Matheus fica muito em casa também, entendeu? Então, acaba que é uma questão de humanidade também. Que, tipo, às vezes não é o resultado pelo resultado. Sim, eu concordo. Às vezes é o todo da coisa. Assim. Eu quero que ela esteja quando o filho está doente. Lá. Sabe, Pedro, que hoje de manhã eu tava lá na Anshan falando exatamente isso. De cuidar das pessoas, você nunca vai se arrepender. Do impacto que você pode ter na vida dos seus colaboradores, que primeiro vão trabalhar melhor por questão de justiça e lealdade, no sentido de como que uma pessoa vai abrir mão de um trabalho como esse? Sendo que hoje o maior desafio de um empregador, né, é a rotatividade. Você tem custo na rotatividade. Então, quando você tem esse tipo de ação, parece que a princípio não tem efeito no resultado, mas pelo contrário, né? Você vai reter. Você vai ter pessoas muito mais comprometidas. Engajadas. Além, não tô nem, assim, e não tô citando a parte humana para você mesmo. Você sabe muito bem, né? Por questão de fé mesmo. Isso. O quanto que você pode ajudar as pessoas a viverem melhor. E vem do chefe. Não adianta vir do RH. É isso que eu tenho visto também. Se o chefe não tiver convencido, não rola. É verdade. Amanda, a doutrina social da igreja, o Papa João Paulo II foi um ardente defensor da família, né? Quantos documentos do Papa João Paulo II falando daquilo que ameaçava a família, né? Os desafios atuais, enfim, né? É um tema tão complexo, né? Que, como a gente falou, né? Perpassa toda a questão de fé, né? Embora as igrejas, né, de uma forma bem coerente, tenham esse tema como um tema assim, prioritário, né? Não pode ser diferente, mas que precisa romper essas barreiras, né, de ideologia, de pensamentos e tudo, para a gente se articular e pensar em pontos convergentes, né, que aproximem as pessoas, para a gente proteger cada vez mais a família, né? E nesse sentido o Family Talks está de parabéns, viu? Obrigada. Foi muito bom ter conhecido um pouco mais. Teve alguma coisa assim que você acha que deixou de falar? Alguma ação, alguma... Não, eu só queria realmente deixar destacado assim o quanto a gente tem que ter esperança. Para mim isso é algo que norteia a fé, sabe? Se a gente não tem paz,
Bem, a paz é fruto do Espírito Santo, né? Mas que eu digo, viver nesse mundo atual é saber da nossa responsabilidade como pessoas, de vivê-lo e vivê-lo bem, né? Acho que São João Paulo II falava muito disso, da gente estar no mundo. Ele até falava do santo de calça jeans. Sim. Isso me impactou muito adolescente. Sim. Como que eu preciso estar nesse mundo, trabalhando com esse mundo? E não é fugir, é trabalhar com esse mundo, mas ter esperança, porque a nossa esperança vem de Deus. Estou um pouco aqui bem católica dizendo, mas fique à é vontade. porque, de fato, assim, não podemos sucumbir ao desânimo, pessimismo, tá tudo acabado, vou fugir para as montanhas para formar minha família. O papel do cristão é estar no meio do mundo, é o que eu acredito. E se a gente não é profissional, se a gente não contribui com as nossas ideias e com o que a gente acredita, alguém vai fazer por nós. E provavelmente vai ter o silêncio dos bons, né? E vai ter um efeito negativo. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, até para quem vê, né? Quem assiste ao programa, ao podcast, o quanto que é importante a gente manter o otimismo de que tem muito ainda a se fazer. E o Family Talks traz essa ideia, né? Do quanto a gente ainda tem para trabalhar. No nosso caso é política, mas tem pessoas, vocês estão aqui nos meios de comunicação, né? Exato. Cada Influência um na com a opinião sua- pública também, Isso. cada um na sua área. Você pode ser Isso. engenheiro, médico. O negócio é não esmorecer e não desistir. Exatamente. Show. Com inteligência E aí, também. Exatamente. E, mais uma vez, para a gente reforçar, quem quer se aliar ao Family Talks, conhecer um pouco melhor, repita, por favor, as redes sociais. Tem @family.talks, que é talks, tipo de falar em inglês. No Instagram você vai encontrar assim, family.talks. E o nosso site também, que é www.familytalks.org. Lá você tem acesso às notícias, você pode se inscrever numa newsletter semanal que a gente oferece 5 notícias internacionais e nacionais sobre família, gratuita. Também pode entrar em contato com a gente através do nosso site. No YouTube a gente também tem normalmente o conteúdo, não um podcast como esse, mas a gente Sim. tem um conteúdo. E pode entrar em contato comigo também através do site, quem quiser apoiar. Lá também na nossa página tem o botãozinho doa. Só reforçar. Por favor, se você acredita nessa causa, acredita que isso é um trabalho necessário, tem lá o nosso site com um doa para você contribuir. É isso. Show. Muito bom, né, Pedro? Show de bola, pessoal. E apoiem o Family Talks. E queria Com dizer... efeito cadeia e tudo. Com Efeito efeito cadeia e cadeia. tudo. E queria dizer que o que vocês precisarem, contem com a gente aqui, a Obrigada. casa de vocês. Se estiver passando por Fortaleza, precisar de qualquer suporte de gravação, pode contar com a gente aí, que a gente tá junto aí na trincheira aí, na briga E aí. eu acabei não agradecendo a vocês, mas obrigada também pelo convite, né? Show. É Nós um queremos prazer encerrar estar aqui aqui. com o Felice Barney. Felice Barney chegando aqui agora. Ó. Olha só, Felice Barney. Olha! Que a Amanda Eu veio. achei que eu ia ter que ir à noite. E aí, Já chegou até aqui? Vem até aqui. A Amanda veio de Brasília especialmente para experimentar. Não conheço. Para experimentar o Barneys. Quem sabe a gente abrir uma franquia lá em Brasília, viu, Marcelo? Olha! Marcelo e Juliana. Que delícia. Todas as. Vamos já provar, viu? Show. Gente, obrigado. Obrigado pela audiência, Pedro. Exatamente. É isso aí. Tamo se inscreve no junto. canal, se não é inscrito ainda, curte aí. Segue Family Talks. E a Amanda Curi sabe tudo e um pouco mais sobre família. Com a neném. Não sabe o sexo ainda. Inácio. Não sabe. Menino. Inácio? menino. Muito bom, olha só. Com o Então, Inácio aqui. Deus abençoe o Inácio, viu? Gente, valeu. Obrigado. Até o próximo. É isso. Ah, eu achei que era